Agora que vocês já sabem para que serve este curso, vamos falar sobre o drywall. O que é o drywall? O drywall é uma tecnologia construtiva pré-fabricada, industrializada, feita sobre perfis de aço, chapas de gesso acartonado, parafusos e o sistema de lã de vidro. Isso aí é a composição sobre o sistema do drywall, genericamente falando, a grosso modo. Agora vamos seguindo para quais são as vantagens do drywall. O drywall a gente consegue reduzir em 100% de resíduos na obra. Ou seja, nós temos 5% de perda apenas comparado com a alvenaria. O drywall também tem um baixo consumo de água, né? Então, o consumo de água na construção civil hoje é em torno de 25%. Nós conseguimos reduzir para 5% por metro quadrado essa redução de custo de água. Temos a parte de ergonomia, de instalação, né? Então essa é uma das vantagens desse sistema do drywall. A gente consegue ter a ergonomia dos trabalhadores, não precisa estar agachado, abaixado para um sistema mais leve, é fácil de conseguir subir o material, descer o material. Então a gente tem toda essa tecnologia. Outras vantagens sobre o sistema construtivo, ele é até 6 vezes mais leve do que o sistema de alvenaria, certo? Então a parede de alvenaria vai pesar em torno de 180 kg por metro quadrado, já o drywall vai pesar 30 kg por metro quadrado. O volume de material transportado em uma obra, então você reduz esse transporte de material. Então a gente chega em um truque, eu consigo fazer praticamente 3 pavimentos, que se fosse com bloco, cimento, areia, tem N elementos que você consegue diminuir isso, o transporte na obra. Flexibilidade de layouts. Então a flexibilidade de layouts é muito fácil, então a transformação de layouts, manutenção, isso aí facilita bastante o trabalho. E a parte de acústica, né? Por ser um sistema que ele é separado, ele não é rígido, você consegue ter esse isolamento acústico muito melhor do que o sistema tradicional. O sistema de drywall também ele é todo no programa setorial de qualidade. Então ele é registrado pelo programa PBPGH. Então todo esse programa tem através da Associação Brasileira de Drywall. Então são todas as normativas que seguem para o sistema da ABNT, até para poder fazer alguns financiamentos na Caixa Econômica, garantindo toda a qualidade do sistema. Agora vamos mostrar a alvenaria comparado com o sistema construtivo tradicional. A redução do volume de material. Você vê nesse primeiro tópico que a gente reduz em 75% o volume de material. Isso o quê? Facilitando na logística do material. Você vê que é uma edificação, então para você fazer esse transporte vertical é muito trabalhoso. Então você levar ou de escada ou através do elevador, então isso aí diminui a quantidade de pessoas trabalhando na obra. A alta produtividade. Alta produtividade o quê? Com apenas um homem, ele faz o que 4 homens na construção civil faz. Então isso, você gera economia de trabalho e de tempo. A flexibilidade do layout. O que significa a flexibilidade? Então você tem várias possibilidades de fazer paredes curvas, manutenção, o layout, você consegue puxar pontos elétricos, hidráulicos com maior facilidade do que o de alvenaria. Você não precisa quebrar para poder embutir a tubulação de novo. Você está trabalhando com a parede toda aberta, toda preparada para isso, para depois a gente vir com outra chapa por cima e fazer a vedação completa dessa parede. Manutenção rápida. O que é a manutenção rápida? A gente chama, eu brinco até que é um sistema dedo duro, porque na hora que você tem algum ponto de vazamento, ele já vai te demonstrar aquele vazamento. Então você vai pontualmente lá, apenas com um serrote, faz a manutenção, abre aquela parede, faz a manutenção pontual daquele registro, e depois com a mesma placa, se não danificou, você fecha ela novamente. Então, já diferente do sistema tradicional, você tem que quebrar, tentar localizar, e depois de muito tempo que você vai identificar esse vazamento. Hoje também o que a gente aproveita? Hoje é espaços pequenos, né? Então nós temos apartamentos com dimensões menores, cada vez menores. Então a gente precisa o quê? Reduzir o espaço. E o sistema de drywall, ele consegue reduzir até 4% dentro do ambiente. Então as paredes de alvenaria normalmente é de 15 centímetros, a gente vai para a parede de drywall de 7,5 a 9,5 centímetros. Então a gente tem um ganho de área útil na média de 4%. E aqui a gente mostra o desperdício de material, né? Então o desperdício de material é mínimo nesse nosso sistema. Então a gente calcula uma perda mínima de 5%. E a parte da alvenaria está na parte de 33%. Então você tem essa economia de material. Você não tem dinheiro literalmente jogado no lixo. Então tem obras de drywall que você não tem nem caçamba de entulho. Então você apenas tem os resíduos bem pequenininhos, você faz a limpeza da área e está pronta a sua obra. E também ele ser um sistema mais leve, né? Por ser um sistema mais leve, você vai ter ganhos na fundação desse edifício. Se ele já foi planejado para receber a parte drywall, então você vai economizar na média de 30% na fundação. Isso aí, na economia de uma obra,
A fundação hoje significa uma média de 10% do custo de uma obra geral. Se economizar 30% é um custo relevante. Um comparativo de acústica. Uma parede de 130 milímetros, que a gente usa tudo em milímetros, mas eu vou transformar para centímetro, para ficar mais fácil, mais didático de se entender. E uma parede de 13 centímetros de bloco de alvenaria ou de concreto, ela vai te isolar em torno de 38 dB. Já na parede de drywall, com a parede de 95 milímetros ou 9 centímetros e meio, nós vamos estar isolando em torno de 45 dB com a lã de vidro no meio. Então é o sistema construtivo mais estreito e com eficiência acústica muito melhor. Te espero agora no próximo vídeo para falar sobre os materiais.